Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a Cesareia Marítima, um lugar único que não somente tem essa vista maravilhosa que vocês podem ver, mas também tem uma rica história, um monte de ruínas arqueológicas que nos descrevem épocas passadas. E provavelmente muitos de vocês já conheceram Cesareia Marítima, talvez estiveram pessoalmente aqui, talvez estudaram, mas eu acredito que tem um achado arqueológico que é realmente uma novidade que vocês provavelmente não conhecem e eu quero mostrar aqui para vocês. Venham comigo aqui. Cesareia Marítima é mencionado em várias ocasiões, não somente no Novo Testamento, mas também em diferentes fontes extra-bíblicas. Cesareia Marítima, construída pelo rei Herodes e logo foi, vamos dizer, a sede, o local onde os prefeitos romanos residiam. Um dos prefeitos romanos que residia aqui era Pôncio Pilatos, mas não somente os prefeitos romanos estiveram aqui. Várias figuras do cristianismo tiveram um papel central nessa cidade. Um deles é Paulo. Sim, Paulo ficou nessa cidade 2 anos preso. E durante décadas foram escavadas aqui vamos dizer, as bases da cidade de Cesareia Marítima em procura da prisão de Paulo. E hoje podemos dizer com uma alta probabilidade que a prisão foi achada, está agora disponível, quase disponível para o público, mas nós vamos trazer o que está fechado ainda para o público para todos vocês, a prisão de Paulo. Então vem comigo aqui. Pessoal, vocês podem ver que ainda não está preparado para o público. Nós conseguimos, com uma permissão especial, entrar aqui e mostrar para vocês a prisão de Paulo. Agora, temos duas perguntas com relação à história ou a esse local chamado prisão de Paulo. Primeira pergunta, por que Paulo chegou a Cesareia Marítima? E por que ele ficou nesse lugar 2 anos preso? E a segunda pergunta, como nós sabemos que aqui nesse lugar era a prisão de Paulo? Vamos tentar agora responder à primeira pergunta. Se vocês lerem no livro de Atos dos Apóstolos, temos a história que Paulo chega em Jerusalém, estava vindo da Ásia Menor e chegando em Jerusalém cria vamos dizer assim, uma confusão quando alguns judeus de Ásia Menor identificam, reconhecem o Paulo e acusam Paulo de ter aberto o judaísmo para os gentios. Se cria realmente uma discussão, aí queriam matá-lo. No final, alguns soldados romanos, sem salvar ele, colocaram uma prisão na Fortaleza Antônia, que está em Jerusalém, e aí tenta entender quem é ele, porque está toda essa confusão, e finalmente ele, de alguma forma, é julgado pelo Sinédrio. Ele consegue gerar uma discussão, porque Paulo era muito carismático, e era um missionário sensacional, tinha uma convicção muito forte nos ideais dele. Ele consegue criar uma confusão entre fariseus e saduceus. Resumindo, finalmente, quando ele estava na prisão, ele disse assim para os romanos: olha, vocês estão julgando aqui um cidadão de Roma. Então tenha cuidado, porque eu sou cidadão romano. E aí o tribuno pergunta, como assim? Eu comprei a cidadania. Você como é cidadão romano? E Paulo disse, eu nasci já romano. E vemos uma coisa interessante, porque para os romanos ele diz, eu sou cidadão romano. Para os judeus, ou seja, fariseus, saduceus, ele diz, eu sou fariseu, filho de fariseu, sou aluno ou discípulo do grande rabino Gamaliel. Ou seja, uma coisa muito interessante. Paulo tinha várias identidades, ou seja, era cidadão romano, era judeu principalmente, um judeu com uma fé muito forte, né? E também morava na região da Ásia Menor, com influência grega. Finalmente, Paulo, ao ser cidadão romano, ele é enviado aqui,
a Cesareia Marítima. Por que a Cesareia Marítima? Porque aqui era a capital vamos dizer assim, província de Judeia. Os governadores como Pôncio Pilatos, né, que já nessa época, estamos falando, quando falamos de Paulo, falamos já da década dos anos 60, 70, né, 50, 60, provavelmente aqui Paulo esteve na década dos 60. O fato é que, como aqui estavam os governadores romanos, então Paulo é julgado aqui por um prefeito chamado Félix. E Félix, né, coloca Paulo aqui nessa prisão. Agora, vamos responder a segunda pergunta. Como nós sabemos que essa é a prisão onde Paulo esteve? Na verdade, como tudo na história, e eu peço para vocês ter cuidado quando pessoas dizem de forma enfática, aqui aconteceu, né? Porque às vezes, né, muitas coisas não são, vamos dizer, totalmente comprovadas, mas a probabilidade é altíssima. Primeiro que se encontraram aqui, de alguma forma, como uns cômodos que demonstram que realmente era uma prisão. Se encontraram grafites aqui também de presos que estiveram aqui. Temos uma história também muito interessante no Talmud, literatura judaica, do rabino Akiva, que também foi preso aqui em Cesareia. Além disso, nós sabemos, pela arqueologia, que acima desse lugar, estamos aqui vendo nessa prisão, estava o lugar onde se julgavam aos suspeitos, né? Paulo foi julgado provavelmente acima de onde estamos agora e preso aqui durante 2 anos. Ele, como era cidadão romano, ficou preso aqui e ele pediu ser julgado pelo César, e acredito que muitos de vocês já conhecem o final da história, que Paulo finalmente viaja para Roma, onde ele vai terminar os seus dias aí. Agora, para finalizar, essa prisão de Paulo, que vocês podem talvez ver um pouquinho aqui, prestem atenção, vejam aqui. Vocês podem ver aqui a estrutura da prisão que estava debaixo do que era no passado o pátio, vamos dizer assim, do palácio de Herodes, que logo foi utilizado também por outros prefeitos, entre outros, como já mencionei, Pôncio Pilatos, nesse caso também Félix, que logo seria substituído por outro prefeito chamado Festo. E aqui ele passou 2 anos. Quando eu digo aqui ele passou, estou dizendo uma altíssima probabilidade. E como sabemos que a corte, vamos dizer assim, onde Paulo foi julgado, estava aqui acima? Porque arqueólogos encontraram debaixo dessa corte, né, que está aqui acima de nós, um sistema chamado hipocáustico. O que significa isso? É um sistema para esquentar a sala baseada em água, né? Água que através de um forno também era esquentada, e isso permitia uma sala que seja aquecida. Por que se deduz? Porque os historiadores deduzem que aí era o lugar da corte, como já disse, está aqui em cima, porque tinha esse sistema, quer dizer que usavam justamente esse sistema para aquecer a sala onde funcionava a corte de justiça. Muitas pessoas se perguntam, Paulo escreveu as epístolas, as famosas epístolas, aqui nesse lugar? Bom, é provável, alguns dizem que sim, outros dizem que não, alguns dizem que uma parte, outros dizem que todos. Se você quer saber mais sobre a vida do apóstolo Paulo, eu quero te convidar a um curso sensacional sobre a vida de Paulo, que chama justamente Paulo entre o judaísmo e o cristianismo, ministrado pelo uma eminência, gente, de renome mundial, o professor Serge Rouser, da Universidade Hebraica de Jerusalém, onde você também vai ganhar seu certificado da Universidade Hebraica de Jerusalém.